Nossa pregação de hoje, nossa mensagem de hoje tem a ver com um tema muito falado, principalmente naqueles que ingressam na fé cristã, aqueles que iniciam a sua caminhada com Cristo. Eles têm essa curiosidade, e muitos daqueles que já estão com Cristo também têm essa curiosidade e não descobrem, não conseguem descobrir o porquê, o como, o onde chegar, o como conseguir, o como descobrir essas coisas. Então, nós vamos falar sobre o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todos os nossos irmãos. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas, e tudo tem o seu tempo determinado. Deus, Ele nos separou e está nos preparando para um grande propósito. Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na vida de todos os irmãos. Nós temos que crer nisso. Esse assunto é um assunto que está no centro de toda a conversa cristã, de toda a experiência divina, né? Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Logo após nós reconhecermos a Cristo, o primeiro desejo que vem para as nossas vidas é saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Isso porque eu, você ou qualquer pessoa, quando se converte, diz, a primeira pergunta que se faz a si mesmo ou a alguém de mais confiança: o que Deus quer de mim? Ou ainda, o que Deus quer que eu faça? Ou, qual é o propósito pelo qual Ele me salvou? Nós buscamos isso e é algo muito natural. E é assim porque não queremos nos sentir inútil no reino de Deus. Nós, de certa forma, desejamos estar incluídos em tudo, e principalmente em um propósito superior. Nós desejamos saber que Deus quer algo de nós. Nós temos esse desejo no nosso coração. Imagina um trabalhador que no seu primeiro dia de trabalho não lhe apresenta coisa alguma para fazer, e ele fica o dia inteiro olhando para o teto em uma sala. No segundo, no primeiro, no segundo, no terceiro, e assim por diante vai acontecendo isso. Quão profundo, qual é o sentimento de inutilidade e de baixa autoestima que essa pessoa vai ter? Eu costumo dizer que eu não acredito, isso aí é uma particularidade minha, eu não acredito que Deus chamou as pessoas para ficar sentado em um banco de igreja. Não acredito nisso. Ficar parado, ocioso, sem saber o que fazer, não é natural do ser humano. O ser humano é dinâmico. Quando ele tem interesse, eu falei isso na terça-feira, que a gente só arruma tempo para as coisas que a gente julga ser importante. Quando a gente não quer fazer, fica parado, fica de lado. Existem pessoas que são assim por timidez, por se sentir não preparado, mas a grande maioria é por não querer, não ter interesse de fazer. Então, como Deus nos prepara
para esse grande propósito? Como é que Deus prepara a mim e prepara vocês para esse propósito tão maravilhoso que Ele tem para cada um de nós? Como pode ser? 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14, é um pouco extenso, mas nós vamos ler. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Correu a ele e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei. Toma e deita-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele lhe disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei, eu o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Os 3 primeiros capítulos de 1 Samuel dizem respeito à família e à vida de Samuel até os seus mais ou menos 12 anos. Esse trecho nos traz o relato do que Deus fez na vida dele antes de realizar tudo o que tinha que ser realizado. Nós conhecemos a história de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, era estéril, orou ao Senhor e prometeu a Deus que se ele desse um filho varão a ela, ela entregaria ele para viver na casa do Senhor. E assim o fez. E assim começa a história de Samuel. Samuel, ele se tornou as 3 maiores autoridades que podiam existir naquele tempo. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Em um tempo só. O propósito de Deus na vida daquele menino era muito grande.
E eu creio que o propósito de Deus na sua vida é muito grande. Então, não desista, não se desanime, não pare de caminhar, não pare de prosseguir, não perca sua fé, não desfaleça, não olhe para as pessoas que tentam te desanimar, olhe para o teu alvo. Se Deus colocou um alvo no teu coração, siga ele, caminhe, e Deus vai realizar esse propósito na tua vida. Romanos capítulo 1, versículo de número 1 também, a palavra de Deus começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho do Senhor. Eis pessoas que foram preparadas por Deus para cumprir um propósito. Como nós podemos ver nesse versículo de Romanos, Paulo foi um dos discípulos de Deus que foi chamado para pregar o evangelho. Mas temos vários outros exemplos de homens de fé que foram separados por Deus, tais como Moisés, que foi chamado especialmente para libertar o povo da escravidão do Egito. Josué, que foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Samuel, como nós dizemos aqui, que foi usado para ser um grande juiz da nação hebraica. E ele foi quem ajudou o povo a escolher o primeiro rei da história de Israel. Jonas, que foi chamado para pregar para um povo estranho, o povo de Nínive. Os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus para estarem ao seu lado e também para serem os primeiros, para serem o fundamento de toda a base da igreja. Timóteo, um jovem que foi companheiro do apóstolo Paulo, que foi chamado para trabalhar na causa do evangelho. João Batista, que foi chamado para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias e preparando-os para a sua vinda. Paulo foi o pregador dos gentios. Foi ele que estendeu o evangelho à nação, àqueles que não pertenciam ao povo judeu, àqueles que não professavam a mesma fé do povo judeu. Foi ele que expandiu esse evangelho a toda criatura que cresce em Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que esse tudo mais, como nós falamos ali no início, é só o que importa. Mas tão importante quanto os grandes feitos de um homem, principalmente um homem e uma mulher de Deus, são os porquês de ele ser quem é. Por que Samuel foi quem era? Porque Paulo, os apóstolos, Moisés, Jonas e todas as personagens da Bíblia foram quem foram. Quais foram as suas origens? Qualquer indivíduo que tenha se tornado grande um dia, ele tem um passado considerável. Ele tem raízes que se aprofundam em terrenos úmidos da sua infância, da sua família, do seu ambiente de vida. Há exceções, sim, mas a grande maioria teve uma base. Eu fiz muitas coisas erradas, mas eu fui ensinado no caminho certo. Eu fui ensinado a ter caráter. Tudo bem que por um tempo da minha vida isso se deturpou.
Tantos homens que eu conheço também que no caminho da sua vida eles se distanciaram de Deus, mas tiveram o ensino, tiveram a base familiar, tiveram pai e mãe para ensiná-los, tiveram a família para ensiná-los. Assim como Paulo foi um perseguidor do povo cristão. Mas eu falo por mim, quando eu era um bandista, eu era e tentava fazer o melhor porque eu cria que aquilo era algo vindo de Deus para mim. Eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço hoje. Assim como quando eu era católico, eu também fazia as coisas com excelência, porque assim eu aprendi. E Paulo, quando era judeu, quando ele era fariseu, ele fazia o melhor para defender Deus da maneira que ele cria. Mas ele teve uma base familiar. Ele teve ensinamentos que forjaram um caráter dentro dele. E isso foi fundamental para a sua transformação. É muito importante que tenhamos boa origem. Viver num lugar de bem. Mas muito mais importante que isso é perceber que toda a nossa história, tanto passado como presente, elas estão vinculadas a um sentido, a um propósito. Independente daquilo que eu cria, daquilo que eu fazia, daquilo que eu praticava, eu sempre busquei algo de bom. Eu nunca me contentei com a incerteza que eu tinha dentro do meu coração. Eu sempre quis ir atrás das respostas que estavam aqui dentro, eu tinha muitas dúvidas. Eu queria saber quem era Deus. Eu queria saber o porquê Deus fez todas as coisas, o porquê eu existia, o porquê eu sofria, o porquê que eu não podia vencer, o porquê que eu não chegaria nos caminhos que eu queria chegar. Quase todos os seres humanos têm isso dentro do coração. Eu não creio naquela história de que nasceu assim, morre assim. Eu não creio naquela história de que nasceu numa comunidade, vai virar bandido. Não. Toda pessoa, eu conheço muitas mães, pais, que são de boa índole e seus filhos estão perdidos na droga, no crime. Mas essa criança aprendeu um caminho certo. E no tempo de Deus, eu creio que Deus vai agir no coração de cada um deles. Porque eles vão se lembrar do caráter que foi forjado dentro deles. E vão lutar para que essa esperança que eles tinham de ser alguém volte a flamejar, a acender dentro do seu coração. Nós precisamos perceber que Deus planejou algo para nós e está nos conduzindo às etapas desse processo. Porque tudo é um processo na nossa vida. Muitas vezes eu passei por determinadas situações em que eu não entendia. E antes eu murmurava muito. E por não entender, não compreender, às vezes eu até
ficava nervoso com Deus. Mas hoje eu vejo que foi um processo para melhorar a minha pessoa, para me melhorar como ser humano, como pai, como avô, como homem, como marido. Tudo isso foi um processo. E nós precisamos entender que estamos dentro de um projeto eterno. Um projeto, quando eu começo a minha vida, compro um terreno e começo a projetar essa construção, leva um tempo. Deus, Ele tem um propósito para você e para mim, mas é um projeto e isso leva um tempo. Um tempo determinado. Por quem? Por Deus. Porque, como eu sempre digo, se eu não estiver preparado para ter um salário de 10 mil, Deus não vai me dar condições para ter 10 mil, porque eu vou me perder. Se eu não estou preparado para ter um carro, Deus não vai me dar um carro, porque senão eu vou me perder. Tudo é um processo dentro de um projeto. Nós temos que cumprir os desígnios de Deus. Nós somos parte de algo muito maior do que o nosso passado e o nosso presente. Nós somos parte disso. Porque assim como esses homens que eu li, Samuel, Paulo, Pedro, os apóstolos, Jonas, Timóteo, João Batista e tantos outros, fizeram parte de uma história, eu e vocês também estamos fazendo parte dessa história. Queira ou não queira, nós estamos ajudando a escrever o livro de Atos que não terminou. Porque eu também sou de Cristo. Você também é de Cristo. E todos os seus atos estão sendo escritos. Pessoas, você pode não estar vendo esse livro. Você pode não estar vendo algumas coisas, mas pessoas estão olhando para a tua vida nesse momento e vendo quais são as suas atitudes, quais são os seus gestos, o que você faz, como você age diante de algumas situações. E tudo isso gera alguma coisa sobre essas pessoas, que vai também fazer com que ela passe por um processo para alcançar o projeto de Deus na vida dela. Como eu falei no início, Deus nos separou e Ele está nos preparando para um grande propósito. Mas isso é um processo e um projeto. Se eu não estiver condicionado, se eu não sofrer algumas adequações, não tem como esse propósito de Deus ser cumprido na nossa vida. Nós devemos pensar nisso. Pensar de uma maneira não crítica, de mente aberta, analisando a minha vida. Porque um projeto, uma adequação, quando eu mudo para um novo lugar, muitas vezes eu tenho que adequar aquele lugar à minha condição, ao que eu quero, ao que eu planejo para aquele lugar. Deus, quando entrou na minha vida, Ele necessariamente tinha que mudar algumas coisas. Ele tinha que adequar a minha estrutura para aquilo que Ele tinha planejado para mim. E assim como Ele tem que fazer isso na sua vida também. Davi, ele nos dá um grande ensino
para aqueles que querem alcançar esse propósito de Deus. Davi fez uma oração no Salmo 143, versículo 10, e disse assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Davi não disse assim: ensina-me a entender a tua vontade. Ele disse: ensina-me a fazer a tua vontade. Também não disse: ajuda-me a encontrar a tua vontade. Nem disse: revele a tua vontade. Existem pessoas que querem que Deus revele a vontade dele. Existem pessoas que querem encontrar a vontade de Deus. Querem entender a vontade de Deus. Quando que somente nós temos que fazer a vontade de Deus. É essa a nossa função. Fazer a vontade do nosso Pai. E somente isso. Porque senão de nada valerá. Existem alguns passos que são necessários para que nós alcancemos o propósito de Deus na nossa vida. Eu vou citar 4 passos aqui. O primeiro passo é: a vontade de Deus é que eu e vocês sejamos salvos. Esse é o desejo de Deus para cada pessoa. Para cada ser humano, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4 diz que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus começa na salvação. Quem não veio ainda em Cristo, ou a Cristo, em verdade, com arrependimento dos seus pecados, certamente está longe da vontade de Deus. As pessoas criticam quando a gente fala que existem pessoas que não vieram a Cristo. Falar de Jesus Cristo, qualquer um fala. Acreditar em Jesus Cristo, qualquer um acredita. Mas o que você faz por esse Jesus Cristo? Não é ser certinho, não. Não é não cometer erro, não é não ter falhas, não. Existem pessoas que não têm certeza da salvação, que é o primeiro passo para entrar na vontade de Deus. Como é que eu posso dizer que creio em Cristo, que sirvo a Cristo, que estou com Cristo, mas não acreditar que eu serei salvo? E essas pessoas, mesmo tendo essa dúvida, elas querem viver o propósito de Deus nas suas vidas. Mas a primeira vontade de Deus é que elas sejam salvas. O segundo passo para a pessoa entrar no projeto do propósito de Deus para a sua vida é: a vontade de Deus é que eu e vocês sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós não podemos ser insensatos. Nós temos que procurar compreender qual é a vontade do nosso Senhor. Efésios capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito.
o texto aqui está dizendo: não seja tolo, estúpido, ignorante, sem conhecimento, mas entenda a vontade de Deus. Logo depois o texto vai dizer qual é a vontade do Senhor: que sejamos cheios do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O terceiro passo para a gente entrar no propósito de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que eu e vocês estejamos separados do pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3, a palavra de Deus diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sem ela nós não podemos ver Deus, ouvir Deus, sentir Deus, compreender Deus. A palavra santo significa separado. Existe uma separação daqueles que são santos. É necessário trilhar um caminho da santificação, pois o pecado nos separa da vontade de Deus. Quem vive nessa prática está longe e distante da vontade de Deus, pois a sua vontade, para a minha, para a sua vida, é a nossa santificação. Quarto passo para alcançar essa vontade de Deus para a nossa vida, para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, para entrar no projeto do propósito de Deus para a nossa vida. O quarto passo é: a vontade de Deus é que eu e vocês sejamos gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Às vezes, quando Deus não responde uma oração, não significa que Ele não te ouviu. E existem pessoas que, porque oram e Deus não faz, ele se sente mal, ele se sente desprezado, ele acha que Deus não gosta dele e deixa tantas coisas entrar no coração dele. Dá uma corrida aí no histórico da minha página e vê a mensagem de terça-feira sobre a armadura de Deus, e você vai ver como que você faz para impedir que as coisas entrem dentro do teu coração e na tua mente, para que você não se afaste de Deus. Então, nós temos que ser gratos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo nós temos que dar graça. Pelas lutas, pelas vitórias, pelas dores, pelas alegrias, devemos ser gratos a Deus por tudo, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz isso. A gratidão nos eleva a um nível de confiança que está acima das tempestades, das tribulações da vida. Independente da sua situação, agradeça a Deus, porque eu te garanto que existem pessoas que estão em uma situação pior. Confie em Deus, continue confiando em Deus. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus é fiel. Eu sempre falo isso e não vou cansar de falar. Para um pouco, pode ser até agora, e faz uma reflexão, uma retrospectiva da sua vida passada, desde quando você se entende por gente até o dia de hoje. Por quantos obstáculos você passou? Por quantas situações você passou?
Quantas vezes você chorou dizendo que não ia resistir e resistiu? Lamentou dizendo que não ia suportar e suportou? Que não ia aguentar e aguentou? Não foi porque eu ou vocês somos melhores do que ninguém, não. Foi porque Deus estava conosco e Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então creia que Deus continua do teu lado. Aqui em São Paulo está uma loucura. Tudo fechado. Não pode trabalhar. Faz 1 ano que eu não trabalho direito. 1 ano. Mas quando eu ando, o que eu mais vejo são grupos de jovens nas praças. Os bailes, as festas clandestinas continuam. Sempre quando eu vejo ônibus, é lotado. Quando eu pego o metrô, é lotado. Ontem eu andei de metrô e resolvi tirar uma selfie porque estava cheio. E o vendedor, o clandestino lá, veio caçar confusão comigo, achando que eu estava tirando uma foto dele para denunciar ele. Tudo está esquisito, meus amados, mas Deus continua conosco. Até aqui faz mais de ano que começou esse fecha não fecha. Foi em março que começou aqui em São Paulo. Mas desde final do 2019 a gente já ouvia falar de Covid. E eu creio que em dezembro isso já estava aqui em nosso país. Até aqui Deus tem me livrado meus familiares, livrado minha casa, minha esposa, todos nós. Se vou ser contaminado ou não, não sei se fui já. Teve um momento que eu fiquei muito ruim, mas não sei. Se vou estar vivo ou não, não sei, mas eu tenho que dar graças a Deus, porque até aqui Deus tem me amparado, tem me sustentado, tem renovado as minhas esperanças, tem me acariciado, eu tenho sentido o amor e o cuidado de Deus para com a minha vida. E você da mesma forma. Quantos pais de família eu vejo sofrendo. Mas nós não devemos perder a esperança de que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então, qual a resposta posso ter sobre esse propósito de Deus para a minha vida? Qual é? Como eu posso obter essa resposta? É só eu fazer uma autoanálise. Eu me acho salvo? Eu estou, de certa forma, me santificando? Buscando o Espírito Santo de Deus? Eu tenho agradecido a Deus diante das situações? Não importa o que venha, se eu me encaixo nesses passos, não importa o que venha, eu estou pronto. Faça o que quiser. Trabalhe onde quiser. Se relacione com quem quiser. Converse, tenha amizade com quem for. Vá aonde quiser. Escolha o que você quiser. Se você está salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus, então, adivinha de quem é que está controlando o meu pensamento, o meu caminhar, as minhas escolhas?
se eu me enquadro nesses passos de que ter a certeza da minha salvação, de estar me santificando, me enchendo do Espírito Santo, sendo submisso, sendo grato a Deus, quem você acha que tem controlado os meus pensamentos e as minhas ações? O próprio Deus, porque se eu estou cheio de Deus, eu sou controlado por Deus. Se eu estou debaixo da vontade de Deus, então já posso acreditar que Deus, Ele tem controlado o meu querer. O Salmo 37, 4 e versículo 5 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. 5. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor significa seja grato a Deus. Isso não significa que Deus vai realizar os nossos desejos, não. Mas significa que Ele vai plantar os desejos que Ele tem para a minha vida dentro do meu coração. Satisfará os desejos do meu coração. Tem que ser o mesmo desejo de Deus. Porque se o desejo de Deus, deixa eu dar um exemplo. Se o desejo de Deus é que eu seja um homem melhor a cada dia para minha família, como posso eu me distanciar da minha família? Como posso eu querer ficar somente com os meus amigos? Como posso eu querer todo final de semana ir jogar uma bolinha? Não que eu sou contra isso, mas existem pessoas que só praticam isso e deixam a família de lado. Se o desejo de Deus é que eu sirva mais na casa dele, como posso eu faltar tantos cultos? Então, se eu me enquadro dentro desses passos, o meu pensamento, o meu desejo vai vir do trono de Deus. É Ele que vai colocar dentro de mim essas coisas. À medida que eu agradecer, eu ser grato a Deus e se alegrar de Deus pelo que Ele tem feito para a minha vida, mais e mais Ele vai colocar desejos dentro do meu coração que são correspondentes àquilo que Ele quer para a minha vida. Isso acontece porque quando estamos na vontade, no centro da vontade de Deus, o querer de Deus passa a ser o meu e o seu querer também. A vontade de Deus passa a ser a vontade nossa também. Com isso, a nossa missão é simples: realizar os desejos de Deus que foram sendo plantados em nós ao longo desse caminho, desse processo, desse projeto que Ele tem construído, cuja direção e o destino é a vontade de Deus, não é minha. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, é como nós estudamos no Pai Nosso há uns 2 meses atrás, eu acho. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece sobre a minha vida. Mas para essa vontade prevalecer, eu tenho que cumprir esses passos de acreditar na minha salvação, de me santificar, de buscar ao Senhor, de me encher do Espírito Santo, de ser grato a tudo que tem acontecido na minha vida. Se eu como filé mignon, eu sou grato. Se eu como arroz com farinha, eu sou grato da mesma maneira. Já passei muitas situações aqui. Às vezes vocês me veem, aqueles que estão mais próximos, me veem essa estante aqui com livros, veem o meu jeito, e eu já passei muita situação ruim aqui em São Paulo. E mesmo assim eu não murmurei, não falei nada contra Deus. Eu creio que Deus ia me dar o sustento. Houve época de eu não ter um grão de arroz, e mesmo assim
eu permaneci fiel a Deus, sabendo que Deus ia me sustentar. E Deus levantou um anjo que veio e me deu um dinheiro, e eu fui e comprei comida. Deus é bom. Por isso nós precisamos saber lidar com o mundo natural e com o mundo espiritual. Para nós vivermos bem nesse mundo natural, é fato que eu e vocês precisamos nos preparar, pois Deus abre portas e designa os destinos que Ele quer, para que eu e vocês sigamos esse caminho. Mas para isso nós precisamos ser preparados. Precisamos estar preparados. Você, hoje, com toda a convicção, com toda a sinceridade do mundo, você está preparado ou preparada para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Porque se você se enquadra nesses passos, você está pronto ou pronta. É só abrir o teu coração e a tua mente, Deus vai te encaminhar. Dúvida muitas vezes vem ao nosso coração, à nossa mente. Mas como nós falamos aqui na terça-feira, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos os dias maus. Porque o inimigo usa os dias maus para nos tentar e nos afastar desse Deus. Eu tenho certeza de que Deus tem um propósito na sua vida. Tenho certeza disso. Mas depende de você cumprir esse propósito. Depende de você deixar que Deus realize esse propósito na sua vida.